Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito delicado e que toca a vida de muitas mulheres, que é o feminino ferido. Talvez, quando você escute essa expressão, feminino ferido, você pense, o que isso tem a ver com o meu excesso de peso? O que isso tem a ver com o meu sobrepeso? Pois é, ao longo desse vídeo você vai compreender essa relação. Então, eu te convido a estar atenta, pois eu quero te conduzir a olhar para o seu corpo de uma forma mais ampla, mais profunda. Muitas vezes, o corpo não engorda apenas por excesso de comida, por você ter comido calorias a mais. O peso aumenta porque está tentando proteger você de algo que você não se sente segura. Segura para aparecer, para ser vista, segura para ocupar o seu próprio lugar. Para sentir prazer, para receber, para descansar, segura para ser feminina, sem culpa, sem medo, sem vergonha e sem precisar se esconder. Quando eu falo de feminino ferido, eu não estou falando de algo superficial. Não é sobre usar vestidos, a maquiagem, não é sobre delicadeza forçada, não é sobre um padrão externo da mulher. O feminino ferido é algo mais profundo. É quando em algum momento da sua vida você precisou se desconectar de partes importantes de você para sobreviver emocionalmente. Talvez você tenha precisado ser forte cedo demais. Talvez tenha aprendido que sentir era perigoso. Talvez tenha entendido que descansar era sinal de fraqueza. Talvez tenha crescido em um ambiente onde você não podia ser você, porque você se sentia vulnerável. Talvez tenha sido criticada pelo seu corpo, talvez tenha sido comparada, talvez tenha se sentido rejeitada, invadida, abandonada ou não vista. E ao ver isso, eu já quero te convidar a ir olhando aí para a sua vida e perceber se isso de fato aconteceu com você. Lembre-se de como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e perceba se você viveu situações como essas que eu acabei de te falar. Aos poucos, essas mulheres que viveram essas situações começam a se afastar delas mesmas, se afastar do prazer, da leveza, da sensibilidade, da intuição, da própria presença. E na maioria das vezes, elas nem percebem isso. Por fora, elas funcionam muito bem, elas trabalham, elas cuidam, resolvem, entregam, organizam, dão conta de tudo. Mas dentro delas existe uma mulher cansada, uma mulher que talvez tenha aprendido a viver no controle, no piloto automático, que se culpa quando para, que tem dificuldade de receber ajuda, que não permite ser cuidada, que sente vergonha do próprio corpo, que olha para si com cobrança, comparação e dureza. E aqui, mais uma vez, eu te convido a observar a sua vida, os seus comportamentos e perceber se você é assim. A que faz, a que resolve, a que dá conta, mas que não pede ajuda. Não demonstra suas vulnerabilidades. Você se reconhece nesse padrão? Aqui existe um ponto muito importante para você refletir também. Quando uma mulher ela não se sente segura dentro do próprio feminino, o corpo pode começar a funcionar como uma proteção. O peso pode virar uma espécie de esconderijo, uma capa, uma armadura, uma forma inconsciente de não chamar tanta atenção. Uma maneira de ocupar espaço sem realmente se expor. Uma tentativa de se proteger dos olhares, se proteger dos julgamentos, exigências ou feridas antigas. Não estou dizendo que todo excesso de peso vem disso, mas estou dizendo que para muitas mulheres existe uma história emocional por trás do corpo. E essa história precisa ser olhada com respeito. Afinal de contas, o corpo fala. Às vezes ele fala através da fome emocional, através da compulsão, através do cansaço, através da resistência em emagrecer, talvez do efeito sanfona, talvez daquela sensação de eu sei o que fazer para emagrecer, mas eu não consigo ter constância. Eu começo e desisto no meio do caminho. Por isso, hoje, em vez de se perguntar por que eu não consigo emagrecer, eu quero te convidar a se perguntar o que em mim ainda não se sente segura para ficar mais leve. Perceba que essa pergunta é muito profunda. Para algumas mulheres, emagrecer pode significar ser mais vista,
ser mais percebida, ser mais desejada, ser mais julgada, ser mais exposta, ser mais cobrada. E se em algum momento da vida o olhar do outro foi sentido como uma ameaça, o corpo pode tentar proteger essa mulher do próprio aparecimento. Por isso, muitas vezes, quando a mulher começa a emagrecer, algo dentro dela se assusta e ela começa bem, ela se anima, ela percebe os resultados, mas depois se sabota. Volta a comer em excesso, perde a constância, entra no ciclo da culpa e pensa que o problema é falta de força de vontade. Mas talvez não seja. Talvez exista uma parte dela que ainda associa ser magra com perigo. É como se a mente dela dissesse: se eu emagrecer, eu vou aparecer. Se aparecer, posso ser julgada. Se eu for vista, eu posso ser ferida. Se eu me sentir bonita, posso ser rejeitada. Se eu ocupar o meu lugar, posso incomodar. Se eu sentir prazer, posso sentir culpa. Quando essas mensagens estão guardadas no inconsciente, a comida pode virar uma forma de voltar para o que é conhecido como seguro, mesmo que esse conhecido seja pesado. Para o inconsciente, muitas vezes, o conhecido parece mais seguro do que o novo. E aqui eu quero trazer uma reflexão importante. Muitas mulheres não têm medo de emagrecer, elas têm medo do que pode acontecer quando elas se sentirem mais vivas, mais presentes, mais bonitas, mais desejadas, mais livres, mais conectadas com o próprio corpo, mais autorizadas a serem mulheres inteiras. E isso mexe com uma camada profunda, porque uma mulher inteira não vive apenas para agradar. Ela sente, ela escolhe, ela deseja, ela se posiciona, ela recebe, ela descansa, ela coloca limites. Ela para de se abandonar para caber nas expectativas dos outros. E muitas vezes foi exatamente isso que ela aprendeu a não fazer. Ela aprendeu a ser útil, ser forte, ser boazinha, que não dá trabalho. Aprendeu a não desejar demais, a não ocupar demais, a não sentir demais, a não aparecer demais. Então, o corpo vai escondendo ela atrás da gordura. Talvez hoje o seu corpo esteja tentando mostrar que existe uma parte sua pedindo reconexão. Não uma reconexão superficial, mas uma reconexão íntima. Uma volta para você, para o seu corpo, para a sua história, para a sua sensibilidade, para o seu prazer de viver, para a sua permissão de receber, para a sua força sem dureza, para a sua feminilidade sem medo. Não tenha medo do feminino. O feminino curado não é frágil. O feminino curado é inteiro. Ele sabe acolher, mas também coloca limites. Ele sabe cuidar, mas também sabe receber. Ele sabe amar, mas não se abandona. Sabe sentir, mas não se perde. Sabe ser forte, mas não precisa viver armada. Talvez seja isso que o seu corpo esteja pedindo. Ele não precisa de mais uma dieta, de mais uma armadura. Menos medo de aparecer é o que ele precisa. Menos vergonha de si. Menos cobrança sobre o próprio corpo, menos culpa por desejar, menos dureza para viver, menos necessidade de se esconder. Por isso, eu quero te convidar a olhar para algumas perguntas com muito carinho. Responda: em que momento eu sinto vergonha do meu corpo? Em que momento eu sinto que preciso me esconder? O que em mim tem medo de ser vista? O que em mim aprendeu que ser mulher é pesado, perigoso, solitário? Onde eu me desconectei do meu prazer de viver? Onde eu passei a funcionar tanto que esqueci de sentir? E uma pergunta ainda mais profunda: o que o meu corpo está tentando proteger em mim? Talvez ele esteja protegendo uma menina ferida. Talvez esteja protegendo uma mulher que já se sentiu invadida, abusada. Talvez esteja protegendo alguém que foi muito julgada, protegendo uma parte sua que não se sentiu amada, escolhida ou suficiente. Quando você começa a olhar para isso, finalmente seu corpo desarma e você pode finalmente emagrecer. Talvez agora seja o momento de dizer para o seu corpo: obrigada por tentar me proteger. Mas eu quero aprender a viver de outro jeito.
Eu quero me sentir segura sem precisar me esconder. Eu quero ocupar o meu lugar com amor. Eu quero voltar para mim. Esse é o meu caminho. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma frase para você ler ao longo dessa semana. Anota aí. Eu não preciso me esconder para me sentir segura. Eu posso habitar o meu corpo com mais amor, presença e leveza. Respira fundo e repita com calma. Eu não preciso me esconder para me sentir segura. Eu posso habitar o meu corpo com mais amor, presença e leveza. E lembre-se de se responder em que momento da sua vida você sente que começou a se esconder de você mesma. Pode ter sido na infância, na adolescência, em um relacionamento, depois da maternidade, depois de uma rejeição, depois de uma dor, de uma crítica. Ou talvez você não saiba exatamente quando começou, mas continue buscando essas respostas dentro de você. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. E para eu saber, comenta aqui abaixo como foi para você esse conteúdo de hoje. E continue aqui na comunidade. Toda semana eu vou aprofundar com você as raízes emocionais e sistêmicas do excesso de peso para te ajudar a se entender melhor, se acolher, fortalecer esse processo de emagrecimento e perceber que essa caminhada não precisa ser sozinha. Até o nosso próximo vídeo.